Quando você ouve falar em terceiro templo, o que realmente vem à sua mente? Uma construção antiga, um símbolo religioso distante, ou o sinal mais claro de que estamos vivendo o tempo do fim? Nos últimos meses, manchetes do mundo inteiro ecoam uma mesma pergunta: estaria Israel prestes a reconstruir o Templo de Jerusalém? Por que agora? Por que, justamente em nossa geração, esse tema voltou ao centro das atenções mundiais? Nunca antes houve tanta movimentação, tanta expectativa e tanta tensão. O que parecia distante, agora bate à porta da nossa geração. Será que estamos diante do cumprimento de uma das profecias mais aguardadas da história? O terceiro templo seria o palco do início do fim? Prepare-se! O que você vai ouvir neste vídeo pode mudar sua visão sobre os tempos que estamos vivendo. No final, será impossível ignorar o que está prestes a acontecer no coração de Jerusalém. Se você quer entender os bastidores dos sinais proféticos e não perder as próximas revelações, inscreva-se agora no canal Sinais do Eterno, ative o sininho e curta este vídeo. Aqui, cada conteúdo traz respostas que você não encontra na mídia comum. Vamos juntos desvendar os mistérios do fim dos tempos. Para compreender o impacto do terceiro templo, precisamos voltar no tempo. O primeiro templo foi construído por Salomão, filho do rei Davi, por volta de 966 a.C., no Monte Moriá. Era ali que a Arca da Aliança repousava e onde a Shequiná, que representa a presença gloriosa de Deus, habitava entre o povo de Israel. Por cerca de 400 anos, foi o centro da adoração, até ser destruído pelo exército babilônico de Nabucodonosor em 586 a.C., marcando o início do exílio babilônico. 70 anos depois, conforme profetizado por Jeremias, um remanescente retornou e, sob a liderança de Zorobabel, ergueu o segundo templo. Este foi modesto no início, mas mais tarde, Herodes, o Grande, o transformou em uma das estruturas mais impressionantes do mundo antigo. Foi neste templo que Jesus andou, ensinou e profetizou sua destruição. E no ano 70 d.C., as legiões romanas, sob o comando do general Tito, cumpriram essa profecia. O templo foi reduzido a cinzas, alterando para sempre a história do povo judeu. Desde então, o Monte do Templo é dominado por estruturas islâmicas, como o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, tornando-se um dos pontos mais sensíveis e disputados do planeta. O sacrifício diário, coração do culto judaico, cessou há quase 2000 anos. O que é o terceiro templo? Para os judeus, o terceiro templo representa a restauração completa da adoração e a vinda do Messias. Para cristãos, especialmente os que estudam escatologia, a construção do terceiro templo é vista como um dos sinais do fim dos tempos, mencionada em passagens como Daniel 9, 27, Mateus 24, 15 e 2 a Tessalonicenses 2, 4. No judaísmo ortodoxo, espera-se que a presença divina retorne com a reconstrução. Muitos judeus oram diariamente que o Santo Templo seja reconstruído em breve em nossos dias. Organizações como o Instituto do Templo, em Jerusalém, já recriaram dezenas de utensílios sagrados, confeccionaram as vestes sacerdotais e hoje treinam homens da linhagem de Arão, os Kohanim, para servirem no futuro templo. Entre os cristãos, especialmente nas correntes protestantes dispensacionalistas, o terceiro templo é visto como palco do cumprimento das profecias do fim dos tempos. Acredita-se que o anticristo se assentará nele, ordenará o fim dos sacrifícios em meio ao período da grande tribulação. Diversos textos bíblicos são interpretados como referência à existência de um templo em Jerusalém nos últimos dias. Daniel 9, 27 fala sobre a interrupção do sacrifício. E Jesus menciona a abominação da desolação no lugar santo. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, 4, fala sobre um personagem que se assentará no templo de Deus.
o que muitos interpretam como referência ao terceiro templo. Em Apocalipse 11, João recebe instrução para medir o templo e o altar, antes que as nações pisem Jerusalém por 42 meses. O que está acontecendo em Israel hoje? O Instituto do Templo mantém um museu interativo em Jerusalém, com modelos em escala e plantas arquitetônicas detalhadas, apresentando uma visão de como seria este templo em espera. Mais de 70 artefatos sagrados já estão prontos, aguardando apenas o local para a construção. Mas aqui reside o maior obstáculo geopolítico do planeta. O Monte do Templo, local mais sagrado do judaísmo, é também o terceiro local mais sagrado do Islã. Qualquer tentativa de reconstrução pode desencadear um conflito de proporções globais. Como isso pode ser resolvido? Apenas um evento ou acordo de paz sem precedentes poderia abrir o caminho para a reconstrução. Outro preparativo crucial ganhou destaque recentemente: a novilha vermelha. Segundo a Torá, para que o local do templo e seus sacerdotes sejam purificados, é necessário o sacrifício de uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que nunca tenha sido colocada sob jugo. Por séculos, um animal assim não era encontrado. Mas um evento recente acelerou as expectativas. Em 2022, 5 novilhas vermelhas criadas no Texas foram levadas para Israel. Elas estão sob supervisão rabínica, aguardando o momento certo para o sacrifício de purificação. Se uma delas for considerada apta, o último obstáculo ritual para a reconstrução do templo será removido. Enquanto o mundo segue sua rotina, peças de um quebra-cabeça profético de milênios parecem estar se encaixando. A reconstrução do terceiro templo não é apenas um evento para Israel. Para os cristãos, é um sinal poderoso que aponta para o cumprimento das profecias sobre os últimos dias, o surgimento do Anticristo e, finalmente, o retorno de Jesus Cristo. O que aconteceria se o sacrifício da novilha vermelha fosse realizado amanhã? Será possível que um acordo de paz global esteja sendo costurado nos bastidores? Você acredita que veremos o terceiro templo em nossos dias? O que isso significa para a sua fé? Cada passo em direção ao templo pode ser o início do desenrolar final dos acontecimentos que a Bíblia descreve há milhares de anos. A construção do terceiro templo é um tema altamente sensível e polêmico. O Monte do Templo é hoje administrado por autoridades muçulmanas e qualquer tentativa de construção pode gerar conflitos regionais e internacionais. Mesmo dentro de Israel, o cenário é polarizado. Há líderes que defendem ações radicais e outros que alertam para o risco de uma guerra civil. Não há consenso sobre a localização exata do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Escavações arqueológicas no monte são extremamente restritas, o que impede uma confirmação. Além disso, segundo a lei judaica, a área do templo é tão sagrada que ninguém pode acessar lá em estado de impureza ritual. A purificação necessária para os sacerdotes servirem no local depende justamente das cinzas da novilha vermelha. Entre os cenários discutidos está a montagem de um tabernáculo temporário, que permitiria o reinício dos sacrifícios antes mesmo da construção definitiva do templo. Outros defendem a remoção direta do Domo da Rocha, o que poderia desencadear uma guerra global. Há ainda quem proponha uma mudança gradual do status religioso, liberando orações judaicas e eventos preparatórios, aumentando gradativamente a tensão até o momento decisivo. O terceiro templo não é apenas uma construção de pedras e ouro. Ele representa um divisor de águas espiritual e profético. Estamos falando de algo que pode abalar nações, provocar guerras e cumprir antigas profecias tudo ao mesmo tempo. Cada movimento em direção a esse templo pode ser o início do desenrolar final dos acontecimentos que a Bíblia descreve com precisão há milhares de anos. Jesus nos alertou para vigiarmos os sinais. E os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Agora a pergunta é: você está preparado? Você entende o que realmente está em jogo com a reconstrução do templo? Isso te aproxima ou te assusta em relação ao que vem pela frente?
Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que estamos vivendo esses tempos proféticos? O que a construção do terceiro templo representa para a sua fé? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o tempo profético em que vivemos. E se ainda não é inscrito, junte-se ao canal Sinais do Eterno. Aqui, os sinais são explicados à luz da Bíblia, com profundidade e responsabilidade profética.